Vamos nos aproximando do fim do nosso curso, faltam poucas aulas. Já ultrapassamos um desafio grande com todos esses padres que vieram colaborar com o curso sobre a crise da igreja para esclarecer a todos esses que ficaram confusos com certos ataques recentes que a tradição recebeu. E acho que até aqui, e tenho certeza que até o fim do curso, nós vamos cumprir o esperado, né, que é de dar uma resposta de alto nível, não nas polêmicas rasteiras e superficiais, mas examinando a doutrina, examinando a crise da igreja em seus fundamentos, em suas consequências, nos seus textos e na sua liturgia. Hoje, o que me cabe é um assunto difícil, dos mais difíceis pontificados desde João 23 até o Papa Leão XIV, que é Bento XVI, o cardeal Ratzinger, eleito Papa e que recebeu o nome de Bento XVI. Muitos pontos delicados, muitos pontos sutis exigiriam um estudo mais cauteloso, mais demorado, que nós não temos condições de fazer num curso como o nosso. Mas alguns aspectos do pontificado e da personalidade de Ratzinger precisam ser trazidos, porque são esclarecedores de tudo aquilo que aconteceu antes e depois. É preciso lembrar que o padre Joseph Ratzinger foi perito durante o concílio, né? Tinha uma postura bastante liberal nos anos 60, nos anos 50. Aconteceu uma vez eu estar no mosteiro lá da França, no mosteiro do Barroux, aguardando um dos monges que vinha dar uma aula, eu ainda era estudante, e nós tínhamos nossa aula numa biblioteca, na biblioteca do escolasticado, ou seja, os livros, né, de teologia, de filosofia que ficavam ali. E eu estava sentado junto à prateleira das revistas eclesiásticas, né? Então eu puxei uma revista ao acaso e, se não me engano, era Nova e Vetera, do cardeal Journet. E tinha um artigo do padre Ratzinger sobre a missa dos anos 50. E Ratzinger ali, ele faz uma exposição de graves necessidades que precisavam ser trocadas e a missa não pode mais continuar assim. Aquela conversa que a gente hoje sabe que é uma conversa fiada, escamoteando a verdade, né, da alma dos fiéis, porque é como se fosse assim uma decadência da missa. Não havia decadência de missa nenhuma. E ele faz propostas ali nos anos 50 que vão aparecer na missa nova de Paulo VI. Tudo já estava mais ou menos organizado, tudo já estava mais ou menos, né, projetado. Essas coisas não vieram ao acaso, numa certa intuição dos padres conciliares, né? Muita coisa já tinha sido discutida e eles foram na direção dessas discussões. Depois, Ratzinger vai ser feito bispo, cardeal, vai assumir a Congregação para a Doutrina da Fé, sob o Papa João Paulo II, e vai ficar muitos anos. E são muitas as situações que aparecem no trabalho do cardeal Ratzinger. Por exemplo, um texto do Observatório Romano, uma conferência dada pelo cardeal Ratzinger
no México, em 1993, se não me engano, condenando a teologia da libertação e falando todos os males da teologia da libertação. Mas era uma teoria, aquilo tudo era uma tese, porque a atitude de Roma com Dom Helder Câmara ou com Gutierrez ou qualquer outro desses pais da teologia da libertação era de aplauso. Incentivavam. Então havia ali na Congregação para a Doutrina da Fé um centro de estudos bonitinhos que passavam a impressão de uma certa preocupação com a doutrina da igreja, mas que no fundo na praxis, na prática do dia a dia, aplaudia todo esse modernismo que nós sofremos há mais de 60 anos. Um outro documento que aparece em 1997, que está assim de muita atualidade agora, também no Observatório Romano, resposta à solicitação de uma definição dos títulos de Maria, medianeira, corredentora e advogada. E ali, então, é dito pelo cardeal Ratzinger que a resposta da comissão, conscientemente breve, foi unânime e precisa. Não é oportuno abandonar o caminho traçado pelo Concílio Vaticano II e proceder à definição de um novo dogma. Não é oportuno. É oportuno para quem? Nós sabemos, para os protestantes. O movimento que postula a definição dogmática dos títulos marianos de corredentora, medianeira e advogada não está na linha das orientações do grande texto mariológico do Vaticano II, capítulo 8 de Lumen Gentium. Então, o texto do Papa Leão XIV, saído agora há pouco, já estava tudo preparado. É a mesma orientação que Ratzinger já tinha dado naquela época. Depois, mais tarde, virá alguns documentos que o padre Calderon, no livro Prometeu, que é justamente a definição do Concílio Vaticano II, um estudo aprofundado do Concílio Vaticano II, nesse livro o padre Calderon vai trazer a noção do cardeal Ratzinger sobre a igreja. E é muito impressionante, ele trata aqui do documento Communionis Notio, de 1992. Nesse documento, o cardeal Ratzinger é da Congregação da Doutrina da Fé, o cardeal Ratzinger vai, então, aprofundar a noção de igreja de Vaticano II, de Lumen Gentium. Nas igrejas e comunidades cristãs não católicas, ele cita o documento, não católicas, existem, com efeito, muitos elementos da Igreja de Cristo. Então, cuidado com a palavra, a Igreja de Cristo, que permitem reconhecer com alegria e esperança uma certa comunhão, ainda que imperfeita. Esta comunhão existe especialmente com as igrejas orientais ortodoxas, as quais, embora separadas da sé de Pedro, permanecem unidas à Igreja Católica. Igreja Católica já não é a mesma coisa. Lá ele falou de Igreja de Cristo, aqui ele falou de Igreja Católica. A diferença, para nós seria a mesma coisa, mas para ele não é. Mediante estreitíssimos vínculos, tais como a sucessão apostólica e a Eucaristia válida, e merecem, por isso, o título de igrejas particulares. Então, ele dá à Igreja Ortodoxa o título de igreja particular. Na declaração Dominus Iesus do ano 2000, que, segundo o padre Calderon, é publicada para mitigar os excessos do entusiasmo ecumênico de muitos católicos,
ele vai reconhecer o título de verdadeiras igrejas particulares às comunidades com Eucaristia e Episcopado. E acrescentar que também nelas está presente e operante a Igreja de Cristo. Voltou à Igreja de Cristo. O que ainda não tinha sido dito com tanta clareza. Então ele vai citar Dominus Iesus. Existe, portanto, uma única Igreja de Cristo, que subsiste na Igreja Católica. Veja que ele faz uma distinção que nunca a tradição católica fez entre a Igreja de Cristo e a Igreja Católica. Então, a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro, pelos bispos em comunhão com ele. As igrejas que, embora não estando em perfeita comunhão com a Igreja Católica, se mantêm unidas a esta por vínculos estreitíssimos, como são a sucessão apostólica e uma válida Eucaristia, são verdadeiras igrejas particulares. Por isso, vejam bem o que ele diz. Também nestas igrejas está presente e atua a Igreja de Cristo. Então, não são a Igreja Católica, mas são a Igreja de Cristo. Embora lhes falte a plena comunhão com a Igreja Católica. Isso é Dominus Iesus do ano 2000. O padre Caldeirão comenta, o concílio, dessa forma, não só duplica, mas triplica a noção de igreja. Agora nós temos a Igreja de Cristo, a Igreja Católica e as igrejas particulares, algumas das quais pertencem à Igreja Católica, enquanto outras não. O que não impede que todas pertençam à Igreja de Cristo. Nas igrejas particulares católicas está presente e operante, é uma fórmula, diz o padre Caldeirão, que corresponde ao termo de sacramento, que eles começam a falar de sacramento. A igreja como sacramento. Fica mais misterioso, fica mais fluido, né? A Igreja Católica e a Igreja de Cristo, enquanto que nas igrejas particulares não católicas, só está presente e operante a Igreja de Cristo, não a católica. Mas atenção, a Igreja de Cristo subsiste só na Igreja Católica e nenhuma outra. Pois é, diz o padre Caldeirão, que confusão. É uma grande confusão. E isso foi uma confusão estabelecida pelo Concílio Vaticano II, por Lumen Gentium e os textos que vieram depois, como esse de 92 ou o Dominus Iesus de 2000. Ou seja, grandes novidades teológicas que são apresentadas, confundem. Esse texto de Dominus Iesus, eu não vou me recordar exatamente a ocasião, mas ele foi apresentado à Igreja Ortodoxa numa cerimônia em que o Papa Bento XVI rezou o credo sem o filioque, exatamente como o Papa Leão XIV fez há pouco tempo. Para uma alma católica, seria algo inadmissível, chocante, uma grande heresia estaria sendo ali proclamada. Quando isso é feito pelo Papa, a perplexidade torna-se enorme. Na época disseram assim, ele esqueceu do filioque. Não. Ratzinger não podia esquecer do filioque. Ele era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, a principal figura doutrinária dentro da igreja, depois do Papa, e talvez até acima do Papa, pela formação filosófica e doutrinária dele. Não tem como esquecer. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, como o Leão XIV também sabia. Não é admissível a um simples homem, pai de família católico, rezar um credo sem o filioque, quanto mais uma alta autoridade da igreja. Esses são alguns elementos, né, que precedem a eleição de Bento XVI. Então, Ratzinger vai ser eleito Papa. E nós temos, então, no pontificado de Bento XVI, uma continuidade do ecumenismo,
ele tinha trabalhado fortemente com João Paulo II nos tratados ou nos acordos, tanto com os ortodoxos em Balamã quanto com os luteranos. Eles saíram fazendo acordo de ecumênicos, né? Assim, um ponto de vista comum, aquilo que faz com que a Igreja de Cristo, e que está presente em vocês, está presente em nós também, nos aproxime, né? E nós tenhamos um laço perfeitíssimo, um laço muito profundo. Não sei de onde que ele tirou o laço tão profundo entre os hereges e cismáticos e os católicos. Não existe isso. Só existe isso se você considerar Vaticano II. Aí mudou tudo. Então Ratzinger vai visitar, por exemplo, as sinagogas diversas vezes. Ele vai visitar as sinagogas, ele vai fazer cultos ecumênicos com rabinos, assim como com luteranos e de outras confessões, dentro desse mundo do Vaticano II, em que há um relativismo que, na teoria, é condenado pelo próprio Ratzinger, mas que, na prática, é um relativismo verdadeiro, em que as diferenças gravíssimas, doutrinárias, litúrgicas, morais, entre a Igreja Católica e essas outras denominações são deixadas de lado para que nós possamos conviver em paz dentro desse irenismo, que é a busca de uma conciliação a qualquer preço. É isso que eles querem. O que importa é a comunhão. A doutrina não importa. O que importa é vocês fazerem um ato de comunhão com a Igreja Católica. Do mesmo modo que eles dizem para nós, para a Fraternidade São Pio X, olha, a doutrina não importa muito, não. Faça um ato de comunhão, concelebrem com o Papa e está tudo resolvido. Chega então o ano de 2007. Quando o cardeal Ratzinger foi eleito, eu não tive também como trazer os documentos, né, que possam mostrar isso claramente, mas é sabido que a Igreja hoje é mais ou menos governada pelo Sínodo dos Bispos. Então, de 5 em 5 anos, eles se reúnem, analisam os 5 anos que se passaram e projetam os próximos 5 anos. E a eleição de Ratzinger teve como finalidade, né, essas duas coisas: resolver o problema canônico da Fraternidade São Pio X e resolver a questão das aparições de Fátima. E ele vai trabalhar ativamente para isso. Então, em 2007, o Papa Bento XVI lança o motu proprio Summorum Pontificum. Foi realmente uma mudança drástica em tudo aquilo que se conhecia da relação do Vaticano com a missa de São Pio V, que sempre foi colocada como proibida, abrogada, não existe mais, só existe um rito, é a missa de Paulo VI, é a missa romana. Sempre foi assim. Os bispos sempre nos atacaram dizendo: vocês não podem ter essa missa. Em 1997, se não me engano, houve uma reunião, o Papa João Paulo II pediu uma reunião de cardeais, formou uma comissão e perguntou, né, a essa comissão se, primeiro, a missa de São Pio V tinha sido abrogada e, segundo, se ela podia ser abrogada. E a resposta dessa comissão foi: não, ela nunca foi cancelada, abrogada, né? Nunca foi e não pode ser. Quem fez essa declaração pública, quem tornou pública essa decisão foi o cardeal Stickler. Isso está publicado num dos livros nossos da permanência, o Missa Tridentina. Tem lá um anexo com as declarações do cardeal Stickler. Então, foi a primeira vez, mas isso ficou escondido. A população, o povo católico não sabia disso. Até que o cardeal declara, mas mesmo assim com pouca ênfase, e pouca gente sabe disso.
Papa Bento XVI começa, então, o seu texto do motu próprio dizendo: a missa de São Pio V nunca foi abrogada. Ótimo. Finalmente alguém oficialmente declara isso de um modo público para todo mundo ouvir. Aquilo que nós sempre dissemos: esta missa não pode ser abrogada. Ela é canonizada pelo Papa São Pio V. Ela não foi inventada pelo Papa São Pio V. E o texto da Bula Quo Primum Tempore é suficiente para que qualquer padre, até o fim dos tempos, celebre a missa por ele editada sem escrúpulo de consciência. Porque o Papa São Pio V, ele faz um duplo indulto. Ele estabelece que os padres do mundo todo devem celebrar essa missa por ele editada sem escrúpulo de consciência. Ou seja, positivamente, o padre não tem que se preocupar se o bispo gostou, se o bispo não gostou. Ele celebra porque é direito dele celebrar e até mesmo dever. Isso é o primeiro indulto. Mas a Bula Quo Primum vai mais longe. Ele faz um segundo indulto dizendo aos bispos e capelães e cônegos e superiores maiores, um indulto que proíbe a esses superiores proibirem os padres de celebrar a missa segundo o missal de São Pio V. Ou seja, de um modo profético, eu só posso considerar isso como sendo um modo profético, porque naquela época não havia o ataque que a missa vai sofrer a partir de 1968 e 69. Então, por que São Pio V foi tão rígido, tão cauteloso? Por que ele cercou a missa de uma muralha que é intransponível? Para mim, é um ato profético da divina providência. O fato é que ele estabelece que qualquer padre pode celebrar essa missa até o fim dos tempos. E ele repete 11 vezes: isso para sempre, e isso para sempre. Ele repete, repete, repete incansavelmente. Então, quando Bento XVI diz que, olha, essa missa nunca foi abrogada, muito obrigado. Esclareceu os outros, porque nós já sabíamos. E ela não foi nunca abrogada porque Bento XVI determinou isso, e sim porque, de fato, ela não pode ser eliminada. Mas a questão é que, como os outros indultos, que em 1984 João Paulo II já tinha feito um indulto também, que não foi utilizado por ninguém, porque ele era tão draconiano, ele era tão difícil de ser cumprido que ninguém utilizou. Todos esses indultos partem do princípio que o Papa tem autoridade, a mesma autoridade de São Pio V, então ele pode abrogar a missa, ele pode mudar a missa, ele pode fazer uma nova missa. Este é o princípio que eles usam. Mas nós não precisamos do motu próprio do Papa Bento XVI, como também não nos atinge o motu próprio de Francisco, Traditionis Custodes de 2021. Porque nós celebramos a missa por causa da bula de São Pio V, com os 2 indultos que ele deu, sem escrúpulo de consciência. Esta é a realidade para qualquer católico, para qualquer sacerdote católico. Mas Bento XVI estabelece os limites para a utilização do missal de São Pio V. Primeiro, ele chama de rito extraordinário. O rito ordinário, ou seja, o rito comum da igreja, é o rito de Paulo VI. Aí tem um rito extraordinário. Não, é ao contrário, sinto muito. Só existe um rito de missa, que é a renovação incruenta do sacrifício da cruz. São vários ritos católicos, de imemorial data, que são a renovação incruenta do sacrifício da cruz. O rito de Milão, o rito de Braga, o rito dos dominicanos, todos eles são consequência da missa de São Pio V, da definição do Concílio de Trento sobre a missa, a renovação incruenta do sacrifício da cruz.
Então, isto é missa. Agora, se a Institutio Generalis de Paulo VI define missa como sendo o memorial da ceia, uma refeição, ágapis, né, tudo que vocês quiserem, e que ele reúne o povo em torno da mesa comum, sob a presidência do sacerdote, que já não é mais um sacrificador, porque não tem mais sacrifício. Então ele faz um rito que não é verdadeira missa. Então a missa ordinária, o rito ordinário, é a de São Pio V. E a outra, nem missa verdadeira é, mesmo quando um padre conservador, né, consagra com todo cuidado para tentar colocar ali dentro uma noção de sacrifício, porque é necessário para a intenção da igreja, mesmo quando existe uma consagração válida, o rito no seu conjunto não expressa os dogmas católicos do Concílio de Trento. Logo, não é uma missa católica. E é por isso que a missa de Paulo VI, o novo Ordo Missae, não tem força para cumprir preceito. Muitas vezes o católico mais conservador já descobriu a missa tradicional, quer a missa de São Pio V, mas quando não tem, vai na missa nova e diz assim, não, eu tenho que cumprir preceito. Melhor ficar em casa. Por quê? Não porque a gente esteja aqui polemizando com a missa, não se trata disso, é eles que polemizaram conosco. Eles é que polemizaram com 1.500 anos de vida da missa. Nós não estamos polemizando, nós estamos dando a doutrina católica. Missa é necessariamente a renovação incruenta do sacrifício da cruz. É a sexta-feira santa que está na missa, não a quinta-feira. Não é memorial da ceia, não. Então, o motu próprio de Bento XVI, ele tem um primeiro aspecto que precisa ficar claro. Não serve para nós, não serve para os católicos verdadeiramente da tradição, é água, como se diz na batalha naval. Deu água. Agora, tem um outro aspecto do motu próprio de Bento XVI, que foi a abertura da missa tridentina, da missa de São Pio V, para uma multidão de gente que nem sabia que ela existia. Porque, de repente, né, todos os padres começaram a querer, mas eu quero também, principalmente os padres jovens, mas eu quero celebrar essa missa. E ele dizia lá no texto inicial, não precisa pedir permissão para o bispo, não. Mais tarde vai mudar, os bispos vão fincar o pé, mas que negócio é esse, ele celebrar a missa aqui sem minha autorização? Mas, ao mesmo tempo, como o Papa tinha dito, eles começam a permitir missas tridentinas nas suas dioceses. Muitas vezes acontecia isso nas dioceses onde havia a missa da Fraternidade de São Pio X. Então eles tentaram colocar uma outra missa tridentina oficial para ver se tirava os fiéis da missa da Fraternidade de São Pio X. Infelizmente para eles, o que acontecia é o contrário, né? Muita gente começou a conhecer a missa na diocese e depois percebia que, junto de uma missa tradicional, vinha uma doutrina progressista e ia procurar a missa da Fraternidade de São Pio X. Isso, muita gente chegou nos nossos priorados a partir dessas missas diocesanas. Mas, eu não posso negar, houve um resultado surpreendente que foi o conhecimento da missa verdadeira, da missa tradicional, por uma grande multidão pelo mundo todo. É curioso que, com o Papa Francisco, o Papa Francisco vai, por pressões dos cardeais, de alguns cardeais, vai querer eliminar a missa tridentina. Então ele faz o Traditionis Custodes, né, em 2021, que, de novo, deu água. Não serviu para nada. Ao contrário, tem dioceses que tinha a missa tridentina uma vez por mês, passou a ter todo domingo, por causa de Traditionis Custodes. As pessoas ou não entenderam direito, ou viram que aquilo era exagerado, ou o próprio Papa Francisco, não seria impossível, teria ligado para algum bispo ou conversado com algum bispo, não, eu fiz a Traditionis Custodes, mas mantém lá, porque tem esse pessoalzinho aí que gosta da tradição, deixa eles.
Eles não estão fazendo nada de errado. O Papa Francisco era assim. A cabeça dele era essa. Liberal até o extremo. Mas o Papa Bento XVI não. Conservador, teólogo. Só que deixa para muita gente a ideia de que, olha, vamos seguir o Papa porque ele agora deixa a missa. Não, mas espera aí, seguir o Papa significa aceitar a missa de Paulo VI. Significa aceitar o ecumenismo. Aceitar que as outras igrejas heréticas e cismáticas sejam igrejas de Cristo, como nós acabamos de ver. Então não é possível. Depois, mais adiante, Bento XVI, ainda naquela tentativa de aproximação com a fraternidade de São Pio X, vai levantar as excomunhões, falsas excomunhões, né, digamos logo, né, excomunhões inválidas, nulas, como ficou provado em mais de uma ocasião por canonistas, né, canonistas deles, professores de direito canônico, tese de doutorado de direito canônico, provando que não há ato cismático na atitude de Monsenhor Lefebvre, em 1988. O padre Rafael Diniz já explanou bastante sobre isso. Mas, enfim, ele levanta as excomunhões. E, mais uma vez, para nós, para os bispos da fraternidade, não mudou nada. Nós sabíamos, nós tínhamos a plena consciência de que não havia excomunhão, porque não havia nenhum ato contrário à doutrina da Igreja, nenhum ato usurpando jurisdição do Papa ou dos bispos. Apenas um projeto de sobrevivência da tradição dentro da vida da Igreja. Isso não causa cisma nenhum. Mas veio lá o levantamento das excomunhões. Então, para muita gente, aquilo mais uma vez serviu como um argumento ad hominem, né? Não tem mais excomunhão, aí não estão excomungados. Essa é a realidade de Bento XVI, confuso, né? Ao mesmo tempo altamente ecumênico, ao mesmo tempo tentando devolver uma linguagem tradicional a toda essa vida da Igreja. O ecumenismo continuando e não pode parar. A relação com as outras igrejas, como nós acabamos de ver com Dominus Jesus, né, chegando a pontos que nunca tinha chegado antes com João Paulo II ou com Paulo VI, né, e nós marginalizados. Ao mesmo tempo, recebendo da divina providência uma graça de termos todos os meios para perseverarmos na verdadeira fé e na verdadeira tradição. E é justamente sobre esta verdadeira fé e verdadeira tradição que eu gostaria de completar essa aula de hoje. Porque é necessário que nós tenhamos uma visão um pouco mais elevada de todo esse drama que nós vivemos. E a razão de nós podermos, sim, contrariarmos, digamos assim, né, a orientação geral de Vaticano II e a orientação particular de cada um dos papas de Vaticano II, por causa da visão sobrenatural da fé que está acima de tudo. Não há nada aqui na vida da Terra que possa se antepor à obra da fé sobrenatural. Essa obra da fé sobrenatural é um conjunto de fatores, todos eles banhados na luz da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que penetra no coração do católico no dia do batismo, desenvolve-se ao longo dos anos pelo estudo do catecismo, a primeira comunhão, ele vai ser crismado, vai se tornar soldado de Cristo, a maturidade espiritual. Senhores bispos, a crisma não é confirmação do batismo. Parem de falar uma bobagem dessa. A crisma é a maturidade espiritual que nos dá o caráter de soldados de Cristo. Parem de ensinar heresias para os seus fiéis. O fato é que nós temos a crisma, e isso tudo vai crescendo a vida da graça
na alma católica, dando a cada um de nós a obrigação de defender a fé e de compreender onde está o erro. E muitas vezes, como nós acabamos de ver nesse sutil texto Dominus Jesus do Cardeal Ratzinger, está escondido, está camuflado, através de palavras bonitas ou através de ordens, palavras de ordem, de obediência, tem que obedecer, tem que obedecer. É claro que temos que obedecer. Gostaríamos de poder obedecer como um filho, né? Gostaria de poder obedecer a um pai, mas não pode obedecer porque ele está pedindo um pecado, está exigindo do filho um pecado. Então, por motivos sobrenaturais, por causa da oração, por causa da união, da graça com nossas almas, que vão trazendo para a nossa vida um caminho de salvação que só a Igreja Católica pode dar. Por mais que Bento XVI afirme que essas igrejas, que têm a Igreja de Cristo dentro delas, têm doutrinas salvíficas. Ou seja, se tem doutrina salvífica, isso está em João Paulo II, Ut Sit, a encíclica de 1999, isso está em Dominus Jesus, está em Bento XVI. Se essas falsas religiões têm doutrinas salvíficas, então não se entende mais por que Nosso Senhor morreu na cruz. Não se entende mais por que os mártires deram a vida para não falar e explicar outra doutrina que não seja a doutrina dos apóstolos. É por causa da visão sobrenatural que eles morreram por Cristo. E qualquer um que venha nos dizer, não, eles também têm verdades salvíficas, sinto muito, não tem não. E o católico tem a obrigação de dizer, não, isso não é verdade. Porque o dogma da fé, que seja na sua expressão de objeto material, ou seja, o nosso credo, com o filioque, que seja na sua razão formal, no seu objeto formal, ou seja, Deus se revelando, Deus mostrando, quando estava aqui com o nosso Senhor Jesus Cristo, e depois, através do magistério infalível da Igreja, a verdade que ele ensinou e que exige de cada homem o batismo para entrar no céu. Essa é a visão sobrenatural. É aí que nós podemos ter a fonte de vida que brota do coração de Jesus e atinge o coração do fiel. Não no ecumenismo, não na liberdade religiosa, não na missa nova, que é exatamente a correspondência litúrgica dessas heresias que o Vaticano II ensinou. Quando o Papa Bento XVI, mais uma atitude surpreendente, anunciou ao papado, dizem que o sínodo viu que ele não tinha conseguido conciliar-se com a fraternidade de São Pio X e a questão de Fátima continuava com um grande ponto de interrogação. Então, ele disse, eu não sou capaz de levar isso adiante, ponha outro no meu lugar. E entrou o Papa Francisco. Quando ele renunciou, aconteceu um fato curioso, né, que veio um jornalista do jornal O Globo me entrevistar. Eu não gosto disso. Não sei por que naquela época eu acabei cedendo. Ele fez uma boa reportagem, não posso nem reclamar. Mas quando começou a reportagem, nós estávamos aqui nessa mesma sala e eu expliquei para ele, olha, se você tem fé, tudo que eu vou dizer aqui vai ser compreensível. Se você não tem fé, eu posso ficar 2 horas aqui falando, você não vai entender nada. Porque as coisas que estão para ser ditas são de uma ordem sobrenatural, que aquele que não tem fé não possui e não consegue enxergar. Então, entenda uma coisa, se vier um Papa, era sobre o conclave, né? Eu estava já se preparando o conclave, se vier um Papa da mesma linha de Bento XVI,
nós vamos continuar na duplicidade. Nós vamos continuar com belas cerimônias, com paramentos bonitos que Bento XVI devolveu para as suas celebrações, coisa que João Paulo II não estava nem aí. E vamos continuar com esse aparato externo conservador, mas Vaticano II vai continuar batendo forte, continuar sendo exigido de nós. Se vier um Papa da pá virada, eu usei essa expressão, talvez nem seja muito conveniente, mas se vier um Papa da pá virada, disse eu lá na entrevista, pelo menos as coisas ficam mais claras. E veio Francisco, quase que o oposto de Bento XVI. Completamente liberal, tão liberal que abria as portas até para a Fraternidade São Pio X. Mas isso é assunto para a próxima aula. Não vamos adiantar. O fato é que ele renunciou. Surpreendentemente, ele renunciou. Uma coisa inusitada, pelo menos com as intenções alegadas, né? Já tinha havido renúncia de papas, ou por causa do cisma do Ocidente, ou por causa de São Celestino, que era um pobre coitado de um monge que foi retirado lá do deserto dele, ficou 3 meses e disse, não, põe outro no meu lugar, eu não aguento não. Mas foi mais uma atitude também surpreendente. Um último detalhe. No ano de 2012, a Fraternidade São Pio X fez várias tentativas de aproximação com Roma, e havia uma ideia de que o Papa Bento XVI queria restaurar a tradição na Igreja. Então, houve uma aproximação e aquilo ficava numa discussão com o secretário da Ecclesia Dei, ou mesmo o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, e havia uma certa dúvida, né? Mas o que realmente o Papa Bento XVI espera da fraternidade? Então, houve uma carta enviada para o Papa, em julho de 2012, perguntando, Santo Padre, uns dizem que o senhor quer restaurar a Igreja, outros dizem que não, que o senhor não quer restaurar a Igreja. Eu venho aqui humildemente pedir à Vossa Santidade que me explique quais são as suas intenções nessas aproximações que nós estamos tentando. E a resposta de Bento XVI foi clara e saiu como um tiro, né? É necessário que os membros da Fraternidade São Pio X adotem completamente o Concílio Vaticano II e a Missa Nova. Então, restauração da Igreja, mantendo o Vaticano II, não é possível. São coisas completamente opostas. E é por isso que a Fraternidade São Pio X se manteve firme, sabendo que acima da obediência ao Papa, não cisma, não há cisma, acima da obediência ao Papa existe a obediência a Deus. Nós temos que agradar em primeiro lugar a Deus, na fé sobrenatural. E é por isso que, quando as ordens que vêm dos nossos superiores exigem pecados contra a fé, a nossa obrigação é dizer, não, isso não posso fazer. Mesmo que nos levem aos leões. Muito obrigado. Bem, quais são as bases deste pensamento do Papa Francisco? É um problema de fé. Por quê? Porque se muda o conceito de verdade, confundindo conhecimento e amor, inteligência e vontade, fé e caridade. E tudo isso se confunde por uma má filosofia de base. É diferente de uma heresia que conclui mal a partir de princípios bons. Tenho boa filosofia, sei qual é a fé, mas eu concluo equivocadamente, caindo numa heresia. Isso é mais fácil de corrigir. Aqui não é o caso. A base já está errada. Tem uma má filosofia que gera uma má compreensão do que é o homem, do que é a sua inteligência, do que é a sua vontade, que me gera uma má compreensão do que é a fé, do que é a caridade, e, por fim, uma má compreensão do que é a Igreja, que é o conjunto dos fiéis. Então, é um problema profundo
Desde as suas bases, ele vem com problemas.